pousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Que a eterna bondade de Deus se faça presente na sua vida, na vida de sua família, nestes momentos de culto. Estamos dando início a este momento de adoração, de louvor a Deus, reconhecendo que o Senhor tem sido bom para conosco. Diariamente tem renovado misericórdia, graça, tem nos suprido e tem nos ensinado. Nós vamos orar a Deus, agradecendo pelos momentos que Ele nos reserva, mas também buscando a bênção dEle sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Momento de apresentarmos as famílias diante do Senhor, família diante do altar. Hoje, nós oraremos ao Senhor pela vida da Silvana, com seus filhos, orando pela vida espiritual, pela saúde desta família, pedindo a Deus que os guarde na caminhada, nas lutas que enfrentam no dia a dia. Orando também pela nossa irmã Lúcia Helena Garcês de Souza, pelo Alex Itissumi, pela Soraya Utissumi. Colocaremos diante de Deus estas vidas, pedindo ao Senhor proteção, direção, sustento, que o Senhor abençoe a esta família também na saúde, na vida espiritual, na vida profissional. E um outro motivo de oração é de uma forma especial, nós queremos agradecer a Deus pela vida do Adilson
e da Elânia, casal que está agora no dia 4, completando mais um ano de matrimônio, de casamento. O Adilson tem sido um precioso instrumento de Deus a nos ajudar, gravando para nós estes momentos de mensagens bíblicas, editando e colocando no YouTube. Fica, Adilson, o nosso sincero agradecimento e o louvor a Deus por mais esta bênção, por mais esta dádiva na vida familiar. Oremos ao Senhor. Bendito Deus, nosso Pai. Nós muito agradecemos ao Senhor que tem conduzido as nossas vidas, nos proporcionado perdão, renovação das nossas forças. Nós agradecemos ao Senhor por este momento que apresentamos a Ti as nossas vidas, que nos preparamos para recebermos a palavra do Senhor. Dá-nos, Pai, a iluminação, a direção espiritual, a compreensão da Tua palavra. Oramos ao Senhor pela vida de todos os nossos irmãos, pela vida das famílias, e apresentamos em oração ao Senhor a vida da Silvana, dos seus filhos, pedindo que o Senhor os abençoe, que o Senhor os proteja, que o Senhor os guarde. Pedimos, ó Deus, que o Senhor estenda teus cuidados na vida espiritual desta família, bem como na saúde física. Oramos ao Senhor também pela Lúcia Helena, pelo Alex, pela Soraya, agradecidos pelo amparo, pela direção e proteção do Senhor nesta família, pedindo, ó Deus, que o Senhor os guarde, que o Senhor conduza o caminhar deles, as diversas decisões e ações diárias, na vida espiritual, na saúde, na vida profissional, que o Senhor os tenha sob os teus cuidados. Agradecemos ao Senhor pela vida dos nossos irmãos, Adilson e Elânia, por mais este ano de matrimônio. Graças te damos porque o Senhor tem preservado, sustentado e dirigido a vida desta família. E que a cada dia esta família possa experimentar mais da comunhão com o Senhor, viver em união e paz. Nós oramos, Senhor, gratos em nome de Jesus. Amém. Nós acompanharemos um momento de louvor a Deus e logo em seguida retornaremos para a leitura do texto que nós estaremos pregando hoje, que é Evangelho de Marcos, capítulo 3, a partir do versículo 20, o texto para a pregação daqui a pouco.
Leiamos a palavra de Deus, Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 20 em diante. Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam estar fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebu, e pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando-os Jesus, lhes disse por meio de parábolas: como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam: está possesso de um espírito imundo. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava assentada ao redor dele, e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. As diversas manifestações extraordinárias de Deus no mundo sempre produziram impactos entre as pessoas. Quando o Senhor se manifestou a Moisés no Monte Sinai, revelando-lhe a lei, a palavra de Deus registra que o Senhor estabeleceu limites para o povo, de forma que o povo não poderia ultrapassar os limites estabelecidos pelo Senhor. O povo não poderia nem sequer tocar no monte. E foi em meio a relâmpagos, trovões, que o Senhor falou a Moisés, revelando-lhe a lei. Na vinda do Senhor Jesus ao mundo, nós encontramos novamente Deus comunicando a sua vontade ao mundo na pessoa de Jesus. Só que não foi apenas a palavra falada, mas a palavra que se tornou carne. Jesus, o Filho de Deus, assumindo a natureza humana e habitando neste mundo. A presença do Filho de Deus neste mundo gerou também um impacto na vida das pessoas, assim como a presença do Evangelho e consequente pregação do Evangelho do Senhor Jesus gera impacto neste mundo. O próprio evangelista Marcos nos narra, nos apresenta o impacto da presença de Jesus neste mundo. Nos mostra o Senhor Jesus declarando pecados perdoados. O Senhor Jesus ensinando com uma autoridade jamais vista pelos homens. O Senhor Jesus libertando pessoas possessas pelo maligno. O Senhor Jesus se apresentando como a fonte da verdadeira vida. Como
as pessoas reagiram diante desta manifestação do Filho de Deus no mundo. Como as pessoas reagiram diante do impacto proporcionado pela presença do Filho de Deus neste mundo. Ou como as pessoas reagem quando o santo evangelho do Senhor Jesus é anunciado, apresentado e pregado. Este texto bíblico que nós lemos nos apresenta em especial a reação por parte dos parentes de Jesus, mas também a reação por parte dos escribas. E por fim, esse texto nos apresenta qual deve ser a reação correta, a reação nossa, conforme o que o Senhor Jesus nos apresenta. Consideremos, então, as reações diante da manifestação do Filho de Deus neste mundo. Quais as reações que geralmente acontecem na vida das pessoas e qual é a reação que nós precisamos ter diante da presença divina na pessoa de Jesus. Primeiro, consideremos que a presença do Filho de Deus na terra foi interpretada como loucura. Isso, a presença do Filho de Deus na terra, interpretada como loucura. Nos mostra a palavra que o Senhor Jesus foi para a sua casa, com seus discípulos, e que uma numerosa multidão seguia o Senhor, e aquela multidão começou a comprimir Jesus, de tal forma que Jesus não teve condições nem sequer de se alimentar. Os parentes de Jesus, tomando conhecimento do que estava acontecendo, do que o ensino, as obras e a presença de Jesus estava gerando na vida das pessoas, entenderam que Jesus estava fora de si. Algumas traduções dizem que ele estava louco. Os parentes de Jesus se prepararam para prendê-lo. Veja, o entendimento que os próprios parentes tiveram a respeito de Jesus. Entenderam que ele estava louco e que precisava ser preso. Mas não foi apenas os parentes que reagiram assim, de forma também incrédula e resistente. Os judeus, enquanto nação, não crerão e não compreenderam, a princípio, a manifestação do Filho de Deus entre eles. O evangelista João resume isto dizendo que ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Então, tanto a família, como os judeus, como nação, tiveram esta resistência com referência à manifestação do Filho de Deus entre eles. E os gentios? Aqueles que não faziam parte do povo de Deus no tempo do Velho Testamento, dos descendentes de Abraão. Os gentios, conforme descreve o apóstolo Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, os gentios, especialmente os gregos, consideraram a cruz de Jesus como loucura. Isto porque os gregos entendiam que por meio da sabedoria humana, eles poderiam resolver todos os problemas. A resposta seria encontrada mediante a sabedoria humana. Entretanto, a resposta e a solução para as necessidades humanas veio por meio de Jesus, o Filho de Deus, não fazendo uso da sabedoria humana, mas mediante a cruz de Cristo, que traz o perdão de nossos pecados e que nos restaura na presença do Senhor. Mediante a cruz de Cristo, nós encontramos poder e sabedoria de Deus. Mas o que ressaltamos aqui
é que diante do impacto da presença do Filho de Deus na terra, uns agem com incredulidade, outros veem na vinda de Jesus e na pessoa de Jesus, na obra de Jesus, loucura. A grande indagação que podemos fazer aqui é por que essa interpretação? Por que as pessoas olharam para Jesus e entenderam que havia loucura ali? Tanto os parentes como os gentios, os judeus que resistiram e não creram. Nós podemos ilustrar estas reações com uma figura. É como se o Senhor Jesus colocasse diante das pessoas espelhos bem iluminados. Você já observou quando você se coloca diante de um espelho que há uma luz, o ambiente está bem iluminado, as imperfeições são salientadas. Assim, as pessoas diante de Jesus viam as suas imperfeições sendo salientadas, e diante de Jesus as pessoas tomavam consciência de que as suas fontes de referência, de segurança, eram totalmente insuficientes. Quando estas pessoas deveriam reconhecer isto e voltarem-se para o Senhor, elas preferiram dizer: ele está louco. O que estamos falando pode ser visto aí, nos próprios registros do evangelista Marcos. Quando o Senhor Jesus disse ao paralítico: perdoados estão os teus pecados. O Senhor Jesus estava mostrando que os problemas daquele homem não estavam essencialmente na sua saúde física, na perfeição ou imperfeição de seu corpo. Havia problemas internos, os pecados. Nisso, a referência de segurança foi atingida, porque no entendimento das pessoas, ter uma boa saúde física, ter um corpo perfeito, é uma referência de segurança. Mas Jesus mostra: não basta ter uma saúde perfeita, se não resolver os problemas internos, o fato de que todos são pecadores. O Senhor Jesus confrontou os poderes malignos, expulsando demônios que tomavam conta de pessoas, que agiam no coração das pessoas. Neste ato, o Senhor Jesus estava mostrando que as pessoas precisavam muito mais do que uma segurança política, muito mais do que uma autonomia política, porque na época os judeus eram ainda reféns do poder romano. O Senhor Jesus mostra que havia poderes dentro do coração das pessoas e que, antes de mais nada, elas precisavam de libertação destes poderes. Que a referência de segurança externa era insuficiente. Precisavam de uma segurança interna, e esta segurança só poderia ser promovida se os poderes internos fossem expulsos e fosse estabelecido no coração humano um reino diferente. É o reino de Deus. Os judeus contestaram muito a Jesus, exatamente porque o Senhor Jesus mostra que o problema humano não estava tão somente no campo moral, que
obedecendo a algumas regras religiosas e morais, estariam quites diante de Deus? O Senhor Jesus mostra que, antes de mais nada, nós precisamos, isto sim, de um relacionamento de comunhão restaurado com Deus, e que estas mudanças são internas, estas mudanças nos levam para junto do Senhor. Søren Kierkegaard foi filósofo dinamarquês. É claro que nós não concordamos com tudo o que ele disse, mas em uma definição de pecado, ele foi muito feliz em seu livro Desespero Humano. Ele afirma que pecado é, em desespero, não querer ser o que é diante de Deus. As pessoas não querem assumir o que são. E que pecado é a pessoa não querer ser o que é diante de Deus. A pessoa não quer assumir que precisa da graça de Deus, que precisa do socorro divino, que precisa das mudanças internas. E a grande resistência que o mundo de hoje tem para com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, para com a Igreja de Jesus, situa exatamente neste campo. Porque as pessoas não querem ser tocadas em suas posições, em suas compreensões a respeito delas mesmas. Mas precisamos entender que quando Jesus coloca espelhos diante de nós, para que nós possamos ver as nossas imperfeições, para que nós possamos ver que as nossas referências de segurança são imperfeitas, o Senhor Jesus quer nos oferecer uma referência de segurança verdadeira, porque nós não podemos colocar nas pessoas a referência de segurança para nós. Não podemos colocar nos recursos materiais a referência de segurança. Não podemos colocar na beleza física a referência de segurança. Não podemos colocar na saúde física a referência de segurança. Não podemos colocar na ordem política a referência de segurança. A palavra de Deus vem nos mostrar que a nossa referência de segurança se acha quando nós somos unidos a Deus em fé, mediante o Filho de Deus, Jesus. Entenderam que Jesus estava louco, porque Jesus revelou a verdadeira natureza daquelas pessoas. Porque Jesus revelou as verdadeiras necessidades daquelas pessoas. Mas em vez de dizer que Jesus estava louco, poderiam dizer: nós estamos loucos, cegos, a verdadeira sabedoria e referência de segurança para nós se acha na pessoa de Jesus. Mas eu quero considerar que o impacto da presença de Jesus neste mundo, além dessa presença ser interpretada como loucura por alguns, esta presença foi também recebida com blasfêmias. Veja a acusação dos escribas neste texto bíblico. Eles afirmaram que Jesus estava possesso. E afirmaram também que Jesus expulsava demônios pelo poder do maioral dos demônios. Diante desta acusação, procedente dos escribas, o Senhor Jesus oferece 3 respostas. A primeira resposta de Jesus é que um reino dividido não subsiste. Portanto, Satanás não pode agir dividido e subsistir. Segundo, o Senhor Jesus responde que
aquele que entra na casa do valente é preciso primeiro amarrá-lo. E se Jesus entrou neste mundo, onde o inimigo exerce domínio, é porque primeiro Jesus o venceu. E a vitória de Jesus começou desde o seu nascimento, ao longo do seu ministério, no deserto quando foi tentado pelo diabo, e especialmente na cruz, de forma que a vitória sobre o inimigo não é uma ação do homem, mas é uma ação de Jesus em seu poder e em sua graça. E a terceira resposta de Jesus é com referência à blasfêmia, quando o Senhor Jesus afirma que as várias blasfêmias são perdoadas, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo, que não é perdoada neste mundo e nem no mundo vindouro. E o evangelista Lucas, o evangelista Mateus, no capítulo 12, 32, afirma que o pecado contra o Filho do Homem, ou a blasfêmia contra o Filho do Homem, pode ser perdoada, mas não a blasfêmia contra o Espírito Santo. A origem deste ensino se acha no Velho Testamento, lá no terceiro mandamento. Você recorda os 10 mandamentos? O terceiro mandamento, você recorda? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá como inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Uma grande inquietação e indagação que chega aqui é: o que significa blasfemar contra o Espírito Santo? O que significa este pecado para o qual não existe perdão? Eu me recordo há alguns anos, durante várias semanas, durante meses, eu recebi no gabinete pastoral um jovem que sempre chorando dizia ter blasfemado contra o Espírito Santo e que para ele não existia mais perdão. Chegamos à conclusão de que aquele jovem não havia blasfemado contra o Espírito Santo. O convertido, verdadeiramente convertido, é porque não blasfemou contra o Espírito Santo. Mas além disso, blasfemar contra o Espírito Santo não é ser incrédulo. Muitas pessoas que vivem a incredulidade posteriormente passam pela experiência da conversão e são perdoadas. Não significa também perseguição. O apóstolo Paulo era um perseguidor, mas passou pela experiência da conversão e foi pela graça de Deus perdoado e foi pela graça de Deus salvo. Blasfêmia contra o Espírito Santo não é também nutrir durante algum tempo alguma dúvida teológica ou doutrinária. Muitas pessoas ficam inquietas, porque nutrindo alguma dúvida, se julgam em um estado indigno diante de Deus. Nós precisamos compreender a riqueza da graça e o poder da misericórdia de Deus, que se renova mediante Jesus sobre a nossa vida. Podemos afirmar que a blasfêmia contra o Espírito Santo é uma espécie de apostasia rebelde, agressiva contra o Senhor. A blasfêmia contra o Filho do Homem, como afirma o evangelista Mateus, é perdoada, mas não a blasfêmia contra o Espírito Santo. Vamos compreender aqui. O Senhor Jesus realizou a sua obra objetiva de salvação neste mundo, quando ensinou, quando deu a vida na cruz, quando ressuscitou dentre os mortos. As pessoas que blasfemam contra Jesus não interferem nesta obra de Jesus. Esta obra foi realizada com perfeição. O Espírito Santo, por sua vez, tem a função de agir internamente, de forma subjetiva em nossas vidas, porque o Espírito Santo é quem regenera o coração. O Espírito Santo é quem nos convence de nossos pecados.
O Espírito Santo é quem nos conduz a Jesus para crermos em Jesus. Quando, em incredulidade, em reação afrontosa, as pessoas rejeitam, se opõem a esta ação do Espírito Santo, estas pessoas estão fechando a porta para a aplicação da obra de Deus em suas vidas e em seus corações. Creio que um texto bíblico que ilustra muito bem a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é esta apostasia espiritual, é o texto de Hebreus capítulo 6, quando fala a respeito daqueles que foram iluminados pelo Espírito Santo. Receberam uma iluminação especial, tiveram muitas oportunidades diante da palavra de Deus, mas não chegaram a ser verdadeiramente regenerados pelo Espírito Santo. Se tornaram participantes do Espírito Santo porque, no meio do povo de Deus, desfrutaram muitas obras do Senhor, mas não se tornaram, de fato, regenerados pelo poder do Espírito Santo. Tais pessoas provaram o dom celestial, porque tais pessoas experimentaram as dádivas divinas e a graça de conviver, até mesmo conviver, quem sabe, entre o povo de Deus. Mas tais pessoas não chegaram a se alimentar verdadeiramente da salvação. Tais pessoas também provaram o dom celestial, provaram as coisas mais sublimes da graça de Deus, participando das ações do Espírito Santo, mas apenas na periferia, sem chegarem a uma experiência verdadeira de regeneração, de conversão, agiram de maneira resistente, desprezaram a graça de Deus, ofenderam a obra do Espírito Santo nos seus corações e desta forma não se tornaram efetivamente parte do povo do Senhor nosso Deus. Mas poderíamos perguntar aqui, o que gera, o que leva as pessoas a assumirem uma posição de blasfêmia diante da ação do Espírito Santo nos seus corações? Talvez o preconceito, o orgulho, a leviandade que tratam as coisas de Deus, sem arrependimento dos seus pecados, sem temor para com o Senhor. O autor aos Hebreus diz: hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Deus nos chamou para amá-lo sobre todas as coisas. Diante das várias ações bondosas de Deus no nosso meio e nas nossas vidas, diante do chamado da graça, diante do sacrifício de Jesus por nós, do amor de Deus a nós demonstrado, nós precisamos responder ao Senhor em fé, em temor, em experiência cristã e em entrega das nossas vidas à direção soberana e amorosa do Senhor. A presença do Filho de Deus neste mundo gerou impactos. As pessoas reagiram diante da presença do Filho de Deus, assim como as pessoas reagem diante da pregação do Evangelho. Alguns reagiram dizendo: trata-se apenas de loucura, porque tais pessoas preferiram continuarem em seus próprios caminhos e não se veem como de fato Deus as vê. Outros, como os escribas, assumiram uma postura de blasfêmia, embora convivendo com Jesus, tendo oportunidades diversas, resistiram, fizeram acusações indevidas ao Filho de Deus. O Senhor Jesus disse que a blasfêmia contra o Filho do Homem é perdoada, mas não a blasfêmia contra o Espírito Santo. E nós finalizamos dizendo que a presença do Filho de Deus neste mundo
gerou um outro impacto, importantíssimo, necessário, apresentado pelo Senhor Jesus, que foi a possibilidade de um relacionamento do homem pecador, finito, com o Deus Santo, com o Deus Eterno. O grande problema do ser humano é a falta de relacionamento com Deus. Quando o relacionamento com Deus é restaurado, nós somos elevados a uma comunhão verdadeira com o Deus Todo-Poderoso. O Senhor Jesus acabara de chamar os 12 discípulos. Chamou para que eles estivessem com o Senhor Jesus, convivessem com o Senhor Jesus, aprendessem com o Senhor Jesus, desfrutassem da presença de Deus em suas vidas. Mas por que Jesus chamou 12? Você já parou para pensar nisso? Por que Jesus chamou 12 e não 8, não 10, não 15? Jesus chamou 12 exatamente fazendo uma relação com as 12 tribos de Israel, que indicava a totalidade do povo de Deus, nos indicando que aqueles 12 estariam assumindo a liderança espiritual do povo de Deus. E que esta liderança partiria de um relacionamento, de um convívio, de um aprendizado com Jesus. Não seria tão somente como os escribas defendiam, a prática e a resposta a algumas regras. Seria, antes de mais nada, relacionamento com Deus. E isso nos permite entender a fúria dos escribas, dos fariseus, porque eles compreenderam o ensino de Jesus, mas não quiseram abraçar o ensino do Senhor Jesus. O Senhor Jesus expulsou demônios, também neste ato revelando que a ação de Satanás na vida das pessoas é uma usurpação, porque o ser humano foi feito, foi criado por Deus para ser habitado por Deus e não pelo inimigo. A presença de Jesus no mundo, então, anuncia essa oportunidade de relacionamento do ser humano com Deus, porque Deus se colocou entre nós, nas nossas vidas. Quando os escribas ainda acusavam a Jesus e Jesus respondia aos escribas, de repente chega alguém dizendo: olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. E Jesus pergunta: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Em seguida, o Senhor Jesus aponta para as pessoas que ali estavam, dizendo: vocês são minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs. E acrescenta: todo aquele que faz a vontade de Deus é minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs. O relacionamento sanguíneo é muito forte. O relacionamento entre uma mãe e um filho, entre os filhos e a mãe e o pai, entre os irmãos. Quando este relacionamento é um relacionamento saudável, este relacionamento permanece, mesmo que as pessoas, os membros da família, se mudem, estejam à distância, mas estão sempre presentes nas recordações, tendo oportunidades. Esta família quer se reunir, quer matar a saudade. Mas o Senhor Jesus nos mostra aqui que o relacionamento que Ele veio trazer ao mundo entre o ser humano e Deus supera a este próprio relacionamento de família, de tal forma que o Senhor Jesus afirma que todo aquele que pratica a vontade do Pai é mãe, é irmão, é irmã, porque existe neste relacionamento da fé entre nós e Deus uma união ainda maior, ainda mais forte do que a própria união familiar. Nós estamos
impossibilitados de celebrar a ceia do Senhor nestes últimos dias. Já bate forte no nosso coração a saudade de nos reunirmos como igreja e celebrarmos a ceia do Senhor. Mas a celebração da ceia é essa declaração de comunhão, porque juntos nós partilhamos do corpo, do sangue de Cristo representados nos elementos da ceia. Porque, mediante Jesus, criou-se uma comunhão que é permanente, que permanecerá na glória, no céu, para todo sempre. E Jesus então diz que todo aquele que pratica a vontade dele é irmã, é irmão, é mãe, é família dele. Praticar a vontade do Pai é crer naquele que o Pai enviou, é crer em nosso Senhor Jesus Cristo. E abençoados e felizes foram aqueles que no impacto da presença do Filho de Deus neste mundo, se juntaram à família da fé e experimentaram o relacionamento com Deus. E felizes são aqueles que hoje, diante da pregação do Evangelho de Cristo Jesus, não são impactados como os zombadores que dizem é loucura, ou que blasfemam, mas são impactados à presença de Jesus Cristo, a fazer a vontade do Pai, a tornar-se discípulo de Jesus, a se relacionar em comunhão com Deus, a estar debaixo da bênção de Deus. É este o impacto de Deus, que Deus propõe na vida de cada um de nós. Oremos, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua bendita palavra, pela manifestação desta palavra na pessoa de Jesus. Pai, permita, ó Deus, diante de tantas reações que nós vemos no mundo, diante da pregação da tua palavra, permita, Senhor, que nós possamos viver este relacionamento vivo com o Senhor, mediante a fé. Abençoe, Senhor, cada irmão, cada irmã. Abençoe, Senhor, aqueles que ainda não fazem parte da igreja visível, mas que experimentem também esta graça mediante a fé em Jesus. Dá-nos a tua proteção, estenda a bênção do Senhor às nossas famílias. Oramos a ti, Senhor, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam convosco hoje e para todos sempre. Amém.
exaltemos o seu nome, adoremos nosso Rei. É Deus de maravilhas, água para a sede, e não deixa